primeiro ele conta a história, começa contando a história da Princesa Leia, dos androides, o R2-D2 e o C-3PO, e aí mostra a nave interceptando eles, aí a Leia mandando eles para um planeta que é o Jakku. Aí a gente conhece o nosso primeiro personagem, que é o Luke. Depois conhece o Obi-Wan Kenobi, outro Jedi. Depois ele sai numa aventura épica, conhecendo pessoas ao longo desse caminho, conhecendo o Han Solo, conhecendo o Chewbacca e outros personagens, na busca de conseguir destruir o Império e conseguir voltar àquela paz antigamente. Depois do segundo a gente conhece o personagem principal, o vilão principal, que é o Darth Vader, que é um dos mais carismáticos. A gente consegue ter aquele plot twist dele falando que ele é o pai do Luke e tudo mais. Depois tem um terceiro, que é o Império perdendo, caindo. O Luke conseguindo fazer o pai dele voltar pro lado da luz, assim, da força, e acaba. Star Wars é uma história onde um garoto que era um escravo, tinha uma escrava, ele é salvo pelos Jedi, acreditam que que ele é o detentor da força, que ele vai ser o escolhido e tal, e começam a treinar, e já ele se mostra não ser isso, ele acaba se tornando vilão, e justamente por ter as próprias ideias e querer mudar, e querer ir totalmente longe de tudo que ele imagina, do que as pessoas dizem que é bem, que é o mal, e assim, ele é tão inteligente que ele acaba transformando a inteligência dele para o mal. Então eu acho que é mais ou menos isso. Star Wars é uma galáxia, né? Como diz, uma saída de uma galáxia muito distante. É um universo, é atemporal, você não sabe em que tempo ocorre. E existe esse rapaz que ele tem uma herança, ele não sabe, as pessoas tentam esconder essa herança dele, ele é um camponês, só que é um camponês que está destinado a grandes feitos. Então, para ele partir para esses grandes feitos, tragédias precisam acontecer na vida dele. Ele precisa perder as pessoas que o prendem a esse espaço, que são os tios dele, e ele perde os tios dele. E nisso a única saída que ele tem é partir com os novos amigos para uma aventura, para poder descobrir que tudo que aconteceu é o destino dele, é o destino de se tornar um grande guerreiro, e junto com toda uma leva de uma aliança, que é uma espécie de guerreiros que estão contra o Império, que é uma espécie de ditadura militar, que quer dominar toda a galáxia e ditar o que as pessoas devem fazer, o que não devem fazer, enquanto que a aliança acredita na democracia e que as pessoas têm liberdade de escolher fazer suas próprias escolhas. Com certeza, por causa dos personagens que são muito carismáticos, e uma prova disso com certeza é o Han Solo, que na minha opinião é o mais carismático, que mais conquistou os fãs, tanto que ele é considerado, depois do Darth Vader, com certeza o melhor personagem de Star Wars. A história já mostra alguma coisa de uma mulher não ser simplesmente tão delicada. Tipo, a Princesa Leia, ela não aparece para ser salva somente, ela vai, ela luta e tudo. Fora que é um universo onde é tudo diferente, robôs estão se comunicando com os humanos e ainda traz uma coisa de política, que até nos dias de hoje está bastante atual. A gente tem uma grande tendência a gostar, assim, pelo menos a grande maioria das pessoas, de gostar de fantasia, de ficção científica, desse tipo de coisa que a gente não vê no nosso mundo real, e a gente se imagina alguém, um mundo idealizado, onde a gente tem aventuras, só que é um mundo que a gente entra e não se machuca. Espero que ele seja o melhor filme de todos, na minha opinião, porque pelos trailers que estão mandando, faz qualquer fã de Star Wars chorar, assim, só de ver. No começo eu fiquei com medo, porque, nossa, como vão fazer um filme de uma saga que há tanto tempo já terminou? Como que vão inventar? Mas depois eu pensei, alguns segundos depois eu pensei, poxa, eu vou assistir no cinema, meu filme favorito. Pelos trailers, você vê que eles já estão criando uma espécie de fanatismo. Assim, você vê o Finn, a Rey, o Paul Dameron, você já vê que já estão cheios de fãs, tem mesmo o filme estrear, quer dizer, as pessoas já estão se apegando aos personagens. Então imagine quando esses personagens entram em ação e criarem um laço afetivo com essas pessoas.